tarde, meus amigos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos que já confessaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E aquele que ainda não confessaram, mas que venham buscar a Jesus enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto, porque o fim dos tempos está se aproximando. E só há um caminho para quem quer morar no céu: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Venho aqui fazer uma pequena reflexão na palavra de Deus, onde se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir aqui do versículo 20, do versículo 12 e até o versículo 16. Vou fazer uma leitura aqui para nós, para que nós venhamos ter um pouquinho mais do entendimento da palavra de Deus sobre nossas vidas. A palavra fala assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e façam oração sobre ele, ungindo com óleo, e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados um aos outros, e orai um pelos outros, para que sejais curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém, meus irmãos? Aqui a Bíblia vai falar, meus irmãos, sobre a fé daquele que está tanto enfermo como aquele que vai fazer uma oração sobre a vida do enfermo. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é autoridade, mas o Espírito Santo de Deus é quem opera e quem faz os milagres. E para o Espírito Santo operar e fazer milagre na minha e na sua vida, nós temos que ter fé em Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Então que nós viemos dar mais ouvido à palavra do Senhor, que nós viemos buscar mais se aproximar de Jesus Cristo através da sua palavra, buscar ter comunhão para que nós possamos receber os milagres, as maravilhas, os livramentos e as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Porque você vai ver que aqui a Bíblia fala para nós que a gente temos que estar sempre firmado numa palavra sincera. Ao falar um sim, que realmente ele seja sim, a falar um não, que realmente ele seja não. E aqui você vai ver como a gente hoje em dia, que somos cristãos, não temos mais uma visão do povo lá fora como as pessoas que verdadeiramente somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, no qual somos até mesmo apropriado a fazer aquilo que Jesus fazia e deixou para o seu discípulo fazer, que é através da oração, imposição de mãos, as pessoas vêm ser curadas. Mas hoje, muita pouca gente ainda tem essa consideração de um cristão. Por quê? Por causa dessa mudança de aplicação da palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, e a doutrina, ela não deixou de ser doutrina. Então é por isso que hoje os cristãos não estão tendo mais um respeito do mundo lá fora como cristão, como homens de Deus. Você vai ver que aqui no versículo 13, ele vai dizer: entre vós, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Hoje você vê que quando tem uma pessoa sofrendo por algum motivo, ou tem alguma pessoa passando dificuldade, ou até mesmo doente, ele não vai procurar uma oração, ele não vai
procurar os caminhos do Senhor, ou então o que seria correto também, buscar um médico. Mas não, só sabe reclamar, só sabe se maldizer e até falar que o Senhor o abandonou. O Senhor não abandona ninguém. O Senhor não se afasta de ninguém. Pelo contrário, nós que abandonamos os mandamentos do Senhor e se afastamos do Senhor pela vontade da carne, cometendo pecado. E aqui você vai ver que no versículo 14 ele vai dizer que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo e o nome do Senhor, em nome do Senhor, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Mas hoje, por que os membros da igreja, os presbíteros, os pastores, os obreiros da igreja não estão mais sendo chamados para fazer oração nos enfermos, não estão mais sendo chamados para poder curar o povo, porque esse foi um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar o livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 17, ele vai dizer: e esses sinais acompanharão aqueles que crê. E quais os sinais que vai acompanhar aqueles que crê? Jesus Cristo curava, Jesus Cristo fazia cego enxergar, Jesus Cristo fazia mudo falar, Jesus Cristo fazia aleijado andar, Jesus Cristo ressuscitava mortos. E isso é um sinal que ele é o Salvador do mundo. E aquele que crê nele, a Bíblia vai dizer que esses sinais acompanharão a ele. E no livro de João, você vai ver que a Bíblia vai falar para nós que coisas maiores do que essa nós iríamos fazer. Mas se verdadeiramente nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, não quero dizer que nós vamos fazer coisa maior do que Deus, que não tem quem possa fazer isso, porque Deus é único, só Ele é digno de aceitação, de glorificação, porque só Ele é todo poderoso. Mas nós vamos fazer semelhante a Ele, e a obra maior que nós vamos fazer é em nós verdadeiramente crer em Jesus Cristo e deixar Ele trabalhar em nossas vidas, deixar Ele operar através das nossas vidas. Isso é uma grande obra. E aí você vai ver que hoje poucas pessoas têm confiança mais nas pessoas da igreja. Por quê? Por causa dos maus testemunhos, por causa até mesmo das contendas dentro das igrejas, até mesmo por causa de hoje o evangelho está sendo pregado de qualquer jeito. Hoje o evangelho está sendo pregado, não busca-se mais cobrar a doutrina de Deus, nem dentro das igrejas, quanto mais lá fora. E hoje, meus irmãos, hoje a gente vê que os finais do tempo estão se aproximando, porque as coisas que estão escritas na Bíblia estão se cumprindo, tudo está sendo cumprido. E hoje, meu irmão, a gente pode ver que a Bíblia vai falar no livro de Oséias, se não me engano, 4:6, vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Então, por que o povo está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus? Por que o povo lá fora não vê mais os cristãos como o povo de Deus e não vão mais atrás deles pedindo oração por libertação, por cura, por salvação e por transformação? Porque nem os próprios crentes estão conhecendo a palavra de Deus para aplicar a palavra de Deus, mas estão querendo fazer, inventar e modificar a palavra do Senhor. Mas Deus vai voltar, meus irmãos, Deus vai voltar, e a Bíblia fala claramente que aquele que não fez a vontade do Senhor, esse vai ouvir simplesmente: quem és tu? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Então, meus irmãos, nós temos que aplicar a palavra de Deus como ela é. Nós temos que falar o que está escrito na Bíblia e buscar o entendimento da palavra do Senhor. Nós temos que jejuar, nós temos que orar para que Deus venha revelar a mensagem dele para nós e não querer aplicar a palavra de qualquer jeito, enganando o povo e se enganando a si mesmo, que nem a palavra diz no próprio Tiago 1:22 e 23. Então, meus irmãos, nós temos que dar um testemunho de crente, nós temos que trazer o povo que estão perdido lá fora, porque esse é a obrigação do crente, ser luz para que o gentio venha clarear na sua presença. É isso que fala no livro de Isaías 60. Nós temos que ser sal, nós temos que ser
um sal vivo para transmitir a sede do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual mudou a minha e a sua vida, no qual nos fez uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, nós temos que largar tudo aquilo que não vem da presença do Senhor, para buscar andar nos caminhos do Senhor, para que o mundo lá fora venha ver a mudança que Deus fez, a presença de Deus na minha e na sua vida, para que assim também nós venhamos ter autoridade debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus fazer esses milagres e prodígios que a Bíblia manda, que aqueles que crê vai fazer, vai curar, vai salvar, vai libertar, vai ressuscitar, irmão. Ou você acha que você não tem autoridade por debaixo da palavra de Deus para ressuscitar? Tem, irmão, você tem. Sabe por que você tem? Aqui no versículo 17 de Tiago 5, a Bíblia vai dizer assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tá vendo, meus irmãos? Elias era homem, assim que nem nós, com o mesmo sentimento que nós temos. O que nós pensamos hoje, Elias também pensava. O que nós fazemos hoje, Elias também fazia. Porém, falando sobre os pecados, diferente, porque nem todo mundo faz a mesma coisa, mas todos nós pecamos. Elias também pecou, mas Elias tinha fé. Elias era um homem que buscava a presença do Senhor. Elias era um homem que, como Moisés, buscava a face do nosso Deus Todo-Poderoso sobre a vida dele. E Elias era um homem cheio da glória e do poder de Deus. Então eu e você também podemos ser cheios da glória de Deus. Mas para isso nós temos que se converter dos nossos maus caminhos. Para isso nós temos que se consertar com o nosso Senhor Jesus Cristo e buscar a santificação perante a presença de Deus, para que assim nós possamos viver desta maneira. Hoje, meus irmãos, nós estamos perecendo por causa da falta de conhecimento e de se aprofundar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos deixando de fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo como Ele quer, por causa de um ou de outro, e se esquecendo que esse um ou esse outro não pode nos salvar. Pelo contrário, pode fazer com que nós venhamos juntamente com Ele se perder. E aqui um alerta que eu trago para mim e para todos que vão ouvir essa mensagem, que nós venhamos esquecer de olhar para o outro e venhamos olhar para a palavra de Deus e olhar para o próprio Deus, porque lá no livro de Isaías é isso que ele diz, no livro de Atos também: olhai para mim e sereis salvo. Então nós temos que olhar somente para Deus. Efésios 5, ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo como filho amado. Então nós temos que buscar honrar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscar honrar o Espírito Santo de Deus que nós dizemos que temos sobre nossas vidas. Nós temos que buscar uma transformação perfeita e completa para a nossa vida, assim que nosso Senhor Jesus Cristo foi perfeito em todas as suas atitudes. Nós também temos que buscar se aperfeiçoar para que nós venhamos resgatar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, no qual muitos acham que Jesus Cristo não vai voltar. Muitos acham que Deus abandonou essa nação, mas meus irmãos, Jesus vai voltar. Deus não abandonou essa nação, mas Deus está esperando somente a hora certa de mandar Jesus Cristo vir com seu reino e seus anjos para buscar o povo de Deus. Então, se você quer morar com Deus no céu, meus irmãos, vamos buscar a santificação. Meus irmãos, vamos buscar prosperar diante da palavra do Senhor. Vamos buscar as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar ser templo e morada do Espírito Santo. Vamos buscar ser bem-aventurado por ouvir e falar dessa palavra de Deus. Vamos buscar o renovo, o revestimento do novo homem, no qual nós temos que buscar isso sobre nossas vidas. Vamos buscar o amor, a justiça e o poder de Deus, para que nós possamos ser revestidos de um novo homem. Vamos buscar o escudo da fé. Vamos buscar o capacete, a espada afiada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, para que assim nós possamos resistir ao dia mau e assim possamos enfrentar o maligno, não com as nossas vontades, mas com as armas celestiais, o escudo, o capacete, a couraça e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, porque somente assim nós vamos resistir
o diabo e ele vai fugir de nós a partir do momento que nós aprendemos e se conscientizar que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, porque se nós estamos crucificados com Cristo, que nem fala em Colossenses 3, nós temos que pensar nas coisas de cima e não nas terrenas, porque a terrena é passageira. Aqui nós só temos que se consertar e se limpar para que nós viemos morar no céu, porque lá no céu não entra pecado, meus irmãos. Então que nós viemos buscar mais ouvir, buscar mais aprender, buscar mais a viver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim nós possamos resgatar almas que ainda estão aprisionadas e perdidas pelo pecado, presas no pecado e perdidas no mundo lá fora, para que assim nós possamos povoar o céu com o povo santo e resgatado como filho eleito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que medite nessa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.